Bora, time! Tudo bem? Guilherme Carrapatoso aqui, CEO da Inova Code. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Você tem problemas com as empresas terceiras que você contrata para o seu negócio? Ou para sua vida pessoal mesmo, né? Muitas vezes a pessoa que te ajuda na limpeza, ou alguém que você contratou um serviço para levar ou buscar os seus filhos na escola, por exemplo, um motorista, ou no seu condomínio ali, né, a limpeza da área comum, os serviços que estão envolvidos, ou até mesmo uma tecnologia, que você fala assim, bom, será que vale a pena eu investir nessa tecnologia ou não? Né? Como é que fica essa relação? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Esses problemas que envolvem essa gestão, eu dei o nome de facilities. Por que facilities? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar qual que é o conceito de facilities. Tá? Então tá aqui, ó. Peguei aqui a descrição do Google. Facilities é a aplicação de mão de obra especializada e dedicada a serviços dentro de uma empresa. É reunir um conjunto de serviços e valores que, se bem integrados e racionalizados, poderão reduzir os custos e aprimorar a qualidade global da organização. Eu estendo isso para o nosso dia a dia, da pessoa física também, porque, na verdade, a gente está a todo momento contratando alguma coisa, né? Seja um software para nos ajudar, um aplicativo. E eu estendo também, ali ele fala de mão de obra especializada, né? Mas eu estendo isso também a dispositivos, a investimento em equipamentos que muitas vezes você tem a visão míope do que está acontecendo, né? Então, quando você tem, por exemplo, o controle daquela situação, quando a operação é, de certa forma, pequena, ou seja, você contratou alguém para cuidar da sua casa, arrumar, limpar e tal. Você chega em casa, é fácil, você vê se a pessoa lavou a louça, se a pessoa lavou toda a roupa, se passou o pano onde deveria e tal. Fica fácil de você fazer essa gestão, esse controle. Agora, expande isso, não precisa ser um universo gigante, não. Expande isso um pouquinho para o seu condomínio, por exemplo. Ou que seja, não moro em condomínio, moro em casa, que seja na sua rua. Já fica mais difícil, né, de você todo dia ali olhar e falar, puxa, a calçada tá suja, jogaram lixo aqui e tal. Você não olha todo dia, né? O condomínio é a mesma coisa, então a área é comum. Como é que quem gerencia, né, essa limpeza, por exemplo, da área comum? Ou quando é o condomínio, pô, vamos investir em segurança. Ah, legal. Qual tecnologia que a gente vai usar? Vamos usar biometria, vamos usar aproximação, ou vamos usar o sistema tipo do carro lá que vai abrir a porta? Tá, mas como é que você consegue medir, né, se aquele investimento foi bem feito? Eu vou trocar um maquinário na sua própria residência. Né? Eu estou levando aqui a coisa para sua residência para você ver como é possível, né, com tecnologia, depois que eu vou mostrar, agregar valor no seu dia a dia mesmo. Né? E aí, obviamente, que você extrapola isso para níveis industriais, onde o benefício vai ser muito maior. Mas pensa, por exemplo, eu decidi trocar minha geladeira porque minha geladeira é antiga e eu vi que a geladeira nova economiza mais energia. Ah, legal, beleza. Mas será que se você tivesse um controle, uma forma de administrar de maneira automática, de maneira a conseguir ter uma análise dos dados, de como sua geladeira se comporta quando ela está cheia ou vazia, dos horários em que ela tem maior capacidade de frio ou menor, o controle baseado no ambiente externo, na temperatura externa, né? E o quanto isso influencia no consumo de energia. Talvez essas informações te levariam a ter uma maior assertividade se você precisa ou não trocar, fazer o investimento na troca daquele item, por exemplo. Né? E aí, fora a parte de quando você tem itens de bens que transitam, você conseguir rastrear esses itens. Então, um pouco disso tudo aqui eu estou contextualizando para você no seu dia a dia, para você entender os tipos de problema que te afligem ali, né, no dia a dia. E muitas vezes não. Se você olhar para a causa raiz desse problema, a causa é a falta de controle. Né? Se você tivesse todas essas informações, e aí, obviamente, né, seriam muitas informações também, você ia ter que ficar o dia inteiro gerenciando informações. Mas a principal causa, primeira, é que você não tem a informação. Né? Não tem informação se o terceiro fez o serviço que ele deveria, se chegou no horário ou não chegou. Tudo é uma questão de confiança ali no processo. O processo é muito humano, manual. Né? Você precisa que alguém vá lá e faça aquele apontamento para que você consiga medir. Né? Então, muitas vezes, a medição, você trabalhar em cima de dados que foram coletados, mas o dado foi inserido já, o input de dado está errado, então você está simplesmente fazendo um trabalho ali em cima do nada, né? Porque a primeira informação ali está errada. E aí, qual que é o risco disso?
né, pelo que eu já falei aqui, fica muito transparente o risco, né? O risco é que você não vai conseguir ter uma alta performance no seu processo, né? Você vai ter, muitas vezes você vai ter prejuízo, você não consegue medir e fazer comparativos, né? E quando a gente fala de alta performance, a alta performance não é simplesmente, eu ir no meu limite. A ideia é que você tenha os seus processos tão detalhados, tão pensados, que você extrai o melhor daquela ferramenta que você tem. Então você não precisa ter necessariamente a melhor ferramenta. O que você precisa é a ferramenta que você tem e extrair o melhor dela, né? Porque aí quando você consegue extrair o melhor dela, você consegue ter uma visão e tomar a decisão se, ó, é a hora de eu trocar essa ferramenta ou não, porque ela já não me dá mais o que eu preciso, né? Ou que o meu concorrente já tem, que eu preciso fazer para eu conseguir estar no mesmo nível que ele ou à frente dele. E aí, muitas vezes, as pessoas olham para a tecnologia e falam assim, ah, mas isso é muito caro, não se paga, né? E o ROI, nesses 15 anos aqui que eu trabalho com tecnologias de alta performance, tecnologias de rádio, o ROI, muitas vezes, ele não está nem transparente para nós que estamos vendendo. É óbvio que a gente vai agregando conhecimento, né? Vou colocar aqui um pouquinho. E aí, esse conhecimento nosso, né, vai fazendo com que a gente consiga ter, mostrar, tentar passar para o cliente o que aquela tecnologia vai levar de benefício para ele, né? Os tangíveis e os intangíveis. Então, é muito bacana, porque quando a gente faz o case, efetivamente, muitas vezes a gente enxerga benefícios que a gente nem imaginou. Então, por exemplo, empresas que implementam as etiquetas inteligentes no varejo têm 15% de incremento de vendas. Como é que eu ia saber disso se eu não coloco lá para funcionar, né? Então, teve alguém que decidiu investir, que decidiu apostar na tecnologia, por conta do levantamento de ROI dos tangíveis, né? Então eu vou investir tanto aqui nisso daqui, e para minha operação logística já se paga, beleza. Só que ele acabou enxergando outros benefícios que não estavam ali na conta. Né? Por quê? Porque ele agilizou todo um processo dele, ou ele conseguiu diminuir o estoque, enfim. Mas isso é tema para outros vídeos. Mas eu queria só mostrar para vocês, né, que muitas vezes você vê a tecnologia e você fica com o sentimento, mas isso acho que não é para mim ainda. Né? E aí a ideia aqui é justamente mostrar onde que a gente pode chegar. E aí você ter mais possibilidades de ter mais métricas, né, de análise. Então, normalmente, quando a gente estuda o seu processo, a gente consegue fazer um trabalho em cima do retorno do investimento. Mas falando de coisas simples aqui, não ter, né, horas ali trabalhando em cima do seu processo, isso custa, claro. Né? A gente normalmente trabalha aqui com Black Belt que faz essas análises, mas eu queria falar o seguinte, com relação à InovaCode, a gente tem uma apresentação, inovacode.com.br/inovacode, você consegue baixar essa apresentação. Minha ideia nesse vídeo é focar na solução de tudo aquilo que eu falei ali, dos processos de controle dos seus facilities. Então, como é que funciona essa solução? E aí, antes de contar efetivamente como é que funciona, eu queria falar um pouquinho de uma experiência que eu tive recentemente, que foi muito bacana, que essa experiência de usuário mesmo. Que eu estava aqui na reunião do condomínio, o condomínio que eu moro tem 220 e poucos apartamentos, são 3 torres, tal, tem uma área de lazer, piscina, sauna, né, essas coisas. E aí estava lá na reunião de condomínio, e aí o pessoal tava falando do carrinho de supermercado, né? Pô, tem um carrinho ali, tem uma corrente no carrinho, aí só quem pode tirar o carrinho é quem tem o crachazinho lá de aproximação, é um RFID, mas tem lá o crachazinho de aproximação, mas aí o carrinho o pessoal pega e ninguém sabe onde tá, né? Tem pessoas que pegam o carrinho e levam para casa, e aí primeiro vai descarregar todas as compras, vai guardar tudo e o carrinho fica meia hora, 1 hora lá. Outra coisa, muitas vezes o pessoal leva esse carrinho para churrasqueira e tal. E aí eu falei assim, pô gente, mas basta colocar um dispositivo ali no carrinho, né? A gente instala umas antenas sem fio aqui pelos os principais locais do condomínio e, né, resolve, né? Mas quanto? Mas nossa, mas como assim colocar um rastreador nos carrinhos? Será que vale a pena, tal? E aí eles perguntaram, né? É o que quando normalmente não se entende do assunto, né? Que obviamente justamente esses vídeos que eu faço para mostrar para vocês toda a arquitetura que está por trás de quando a gente desenha uma solução, mas é justamente quanto custa. Aí eu falei, olha, custa em torno de R$ 150 por dispositivo. Nossa, não, então pode colocar amanhã, vamos colocar em tudo, vamos colocar no carrinho de limpeza, vamos colocar no crachá das pessoas, né? Então, assim, só para mostrar um pouco de que muitas vezes nós não conhecemos as possibilidades que estão aí. Né? Então, estou aqui evangelizando para você, para justamente te mostrar essas possibilidades. Né? O que é esse dispositivo? É um dispositivo como se fosse um controle de portão de garagem, né? Então, seria esse dispositivo aqui, ele tem uma bateria,
Então, para quem já conhece um pouco mais do RFID, não é, do RFID, ele tem um identificador único, então ele tem um RG próprio, cada dispositivo tem o seu RG, e aí esse dispositivo tem uma bateria, né? Então ele não são aquelas etiquetinhas de varejo que custam centavos, não, ele já é um dispositivo mais robusto, vamos dizer assim, e ele envia o sinal para a central. Né? Então, o outro tipo de tecnologia que eu falo muito aqui, normalmente são as tecnologias de etiquetas passivas, que não tem uma fonte de energia própria. Então, ela precisa de alguma coisa ativando ela para que ela responda. Né? Ela acorda e responde. Essa aqui não. Ela fica emitindo o tempo todo. Aí você fala assim, pô, mas aí tem que ficar trocando a bateria e tal. Depende muito do projeto, mas normalmente essas baterias duram de 3 anos até 10 anos. Depende muito de como você vai trabalhar isso. E o legal é que esses sensores, você pode acoplar, né, diversos outros esses dispositivos, você pode acoplar diversos sensores, como por exemplo, sensor de temperatura, sensor de vibração, sensor de CO2, umidade. Você pode acoplar um GPS, fazer a localização deles, um sensor de nível, por exemplo, caixa d'água, sensor de porta, de abertura e fechamento, ponto eletrônico, movimentação ou botão de pânico. Então, falando aqui especificamente de alguns deles, né? Então, vamos supor que eu quero fazer um controle de temperatura. Então, tá aqui, ó. Eu consigo saber, medir no tempo, qual que é a variação de temperatura dentro do meu ambiente, por exemplo. Se esse sensor estiver fixado num shopping, por exemplo, ou na sua loja, para você saber o consumo, né, de energia, se o ar-condicionado está gelando demais ou não está gelando demais, baseado no que está lá fora. Ou até, se você tem um freezer, você fazer o controle do frio, né, desse freezer. E aí, eu quero também aproveitar para dar um exemplo prático, né, de um projeto que nós temos para uma rede de fast food, em que você tem ali as geladeiras, as geladeiras não, minto, o balcão frigorífico. Então, você tem, por exemplo, uma rede que vende sanduíche. Então, ela tem ali os toppings, né, os ingredientes que você vai pedir para colocar ali no sanduíche. E aí, essa geladeira, vamos supor que a loja abre às 10 horas da manhã. Então, quando que você liga essa geladeira? Qual que é o tempo para ela chegar na temperatura ideal? Normalmente é 10 minutos. Só que o que acontece? Como você não tem o controle se a pessoa vai ligar a geladeira naqueles 10 minutos ou não, normalmente o que você faz? Você procedimenta. Então, para não correr o risco de a hora quando der 10 horas, eu ter que ligar a geladeira e os ingredientes ficarem ali expostos ao calor, então o que eu faço? Eu falo para a pessoa, quando ela chega, já ligar a geladeira. Eu crio um procedimento. Só que muitas vezes a pessoa chega 2 horas antes, tem dia que ela chega 1 hora e meia antes e tal. E aí nós conseguimos, através de colocar esse simples dispositivo na geladeira, e aí não é assim, mas aí eu tenho que integrar com o sistema da geladeira, com a placa, nada disso. É pegar esse dispositivo e colocar ali dentro. Só isso. Ele transmite via rádio, ele não precisa ligar em nada, nada. E aí ele pega essa informação e através de um mês, já é o suficiente, a gente medindo essa informação, nós conseguimos perceber o seguinte, que você ligando a geladeira meia hora, 15 minutos antes, a perda de energia, o que você gasta de energia, e multiplicando isso por X lojas, é um negócio muito grande. Então, só de nós criarmos um procedimento, de ter esse dispositivo ali. E aí, via uma aplicação, a gente avisa para a pessoa a hora que ela tem que ligar a geladeira. Então, ela recebe uma mensagem no celular. 3 minutos antes de ter que ligar a geladeira, o nosso sistema envia para ela e fala assim: olha, tem que ligar a geladeira. E aí a gente começa a medir. Nós estamos medindo ali a geladeira em tempo real. Né? E aí a gente percebeu, o nosso sistema percebeu que a geladeira não foi ligada. Opa, chegou 1 minuto antes do tempo, eu envio uma segunda mensagem. Percebeu que a geladeira não foi ligada, chegou na hora que tem que ligar, aí eu já aciono o supervisor. Eu já aciono um outro nível, eu toco um alarme. Eu posso trabalhar isso de várias formas. Para que eu garanta o meu processo. E eu garanta a alta performance. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Entende? Então não preciso trocar de freezer, nada disso. Com a mesma estrutura que eu tenho, nós conseguimos nessa rede uma economia de 7% de energia elétrica. Nós estamos falando em alguns milhões de reais quando você fala numa rede grande. Mas mesmo você que tem a unidade pequena, a proporção de dinheiro, na verdade, não importa. A economia ela é relativa ao seu caso. Né? Se você, muitas vezes, R$ 100 para uma grande corporação, né, para uma grande, não é nada. Fala-se em milhões. Mas R$ 100 para você é como se fossem os milhões para a grande corporação. Né? Então, essa é a ideia. Esse que é levar a alta performance aos facilities.
E aí podemos extrapolar isso, né, para os outros sensores aqui também. Então, a gente tem sensor aqui, por exemplo, de umidade, né, de temperatura, enfim, ambientes que precisam desse tipo de controle. A parte de localização. Então, por exemplo, eu quero saber, né, onde que estão os meus prestadores, quais são as áreas que eles percorreram dentro do meu processo. Será que teve alguma área que não foi, né, ativada, que não foi limpa ali no caso, né? Então você consegue até fazer esse mapa, né, de calor acompanhando ali o trajeto que foi feito. Níveis de caixa d'água, por exemplo, né? Que muitas vezes, pô, tinha que ir uma pessoa lá para verificar o nível da caixa d'água. Cara, isso aqui tem necessidade, basicamente todo mundo tem uma caixa d'água, né? É assim, mais no âmbito empresarial aí, mas enfim. A questão do sensor de porta, né, do ponto eletrônico. Então, saber se uma porta foi aberta ou não. Tem um parceiro nosso aqui que chegou para mim e falou assim, pô, minha esposa tem um consultório e ela divide esse consultório com outras pessoas, e aí o pessoal tá falando assim que tá querendo reduzir o valor porque disse que não tá usando todo aquele tempo que achou que ia usar e tal, só que aí fica aquele negócio, será que o cara tá usando ou não tá? Porque ele tem a chave, tem acesso, não tem um controle de acesso ali. Então, beleza, eu coloco simplesmente um dispositivo ali na porta que vai me dizer quantas vezes aquela porta foi aberta, né? Você já começa a ter, não, talvez não resolve, porque pode ser que outra pessoa vai lá e abra. Enfim, dá para você ir sempre melhorando, mas assim, pelo menos você já tem uma diretriz, você vai atingir, vai chegando mais próximo do seu nível máximo de alta performance, né? E com um custo bem interessante. O pânico, ou seja, o dispositivo pode ter um botão de pânico, isso é muito interessante para hospital, por exemplo, que, né, os médicos ali andam com esse crachá pendurado, e aí se ele tem uma emergência tal, ele pode acionar o botão de pânico, ou enfim, qualquer parte de facility, né, a parte de seguranças de shoppings, por exemplo, né, qualquer tipo de segurança, pode atuar nesse formato. Então, basicamente, quais são os pilares desse tipo de solução? Né? Ele faz a coleta de dados de forma automática, de forma simples, como eu falei para vocês, né? Eu vou mostrar como é que é a infraestrutura disso, mas ele é dinâmico, ou seja, você determina o tempo que você quer receber esses inputs, você consegue ter uma visibilidade em tempo real, né, do que está ali efetivamente acontecendo, né? Então você consegue ter os seus dados estatísticos em tempo real, o que faz, inclusive, com que você consiga tomar decisões de maneira muito mais rápida, né? Você não precisa ficar analisando dados. A ideia é que o software faça isso para você, essa análise de dados, e já te dê esses inputs. Olha, tem alguma coisa aqui que saiu fora da curva, um ponto de atenção ali para que você consiga atuar, né? Fazer planos de ação imediatos. Quanto vale isso, né? Dependendo da sua operação. Então, bem interessante. Uma outra ideia que eu lembrei aqui, por exemplo, caminhões frigoríficos. Então, você coloca o dispositivo lá e consegue medir, né? Como é que foi a variação de temperatura durante todo o trajeto. Você consegue oferecer um produto, um diferencial de qualidade, muitas vezes, para o seu cliente. É, Você consegue criar pontuação de fornecedores e começar até a ajudar, né? No sentido de realmente de fazer com que aquele fornecedor melhore. Então, aqui, quais são os pontos de melhoria, né? Bom, melhoria nos processos, na eficácia das coisas, né? Você não deixar, você tem um recurso ali que está sendo mal aproveitado, excelência frente aos seus usuários, né? Então você garante uma qualidade melhor do serviço que você está oferecendo. Você conseguir medir o uso dos seus ativos, e ativo está totalmente direcionado com a sua margem, com a sua receita, né? Então, assim, se você tem ativos ali que não estão sendo bem aproveitados, muitas vezes você não sabe. Você está comprando coisas ali para suprir um gargalo, que não é o problema da quantidade de itens que você tem, é algum processo ali que não está funcionando legal. E a curacidade, né? O quão efetivos são as coisas. Como é que a gente combina esses dados, né? Então, se fala de inteligência artificial, mais machine learning, ou seja, com aquelas informações o software vai aprendendo, e aí ele consegue te dar insights em tempo real para você tomar decisões rápidas e a criação de alarmes, né? Então, quais os tipos de experiência que a gente pode ter? Eu posso ter alertas de limpeza, eu posso acionar um usuário, opa, tem um lugar ali que deu um problema. Então, o segurança está caminhando, opa, viu que alguém derrubou alguma coisa no chão. Ele já aperta o botão, né, e já aciona o usuário ali, o profissional da limpeza, por exemplo, né? Você consegue fazer realocação de equipes baseado num cenário que está acontecendo ali em tempo real. A parte de setorização, então tá aqui, né? Você que é o que eu chamo lá, a gente fala de mapa de calor, né? Você saber como é que está acontecendo. Imagina isso num evento, que interessante, né? Você saber ali como as coisas estão acontecendo. Você tem essas qualidades monitoradas, né? De dispositivos e essa questão do mapa de calor que eu já falei.
Então agora eu vou falar um pouquinho mais, né, de como que essa estrutura da solução, né, os sensores, e aí o tipo de informação que normalmente o dashboard do software ali pode te dar, né, que é o tempo ocioso, o tempo de utilização, o tempo que demorou para fazer um reabastecimento, por exemplo, quais são os perfis de uso, a rastreabilidade, o status da manutenção, se foi feita ou se não foi feita, né? E aí, dentro desse processo aqui, a gente tem basicamente hoje 3 tecnologias que nós estamos trabalhando. Né? Então, por isso que a importância do arquiteto de solução, para ele conseguir identificar qual que é a melhor opção no seu caso. Né? Então, a gente tem, vou falar alguns nomes aqui, não que isso seja a base do conhecimento necessário, mas tecnologias como LoRa, que trabalha em 900 MHz ativo, Beacons, trabalha em 2.4 GHz, ou sistemas de alta precisão, que é o RTLS, que a gente trabalha em processos que exigem ali centímetros de precisão, que já trabalha em 5 GHz. Então, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar um videozinho de alta precisão que é muito bacana. Você tem ali o dispositivo, esse seria o dispositivo que estaria acoplado, né, no local. E ali, olha que interessante. Tá vendo aqui, ó? Conforme ele vai mexendo ali, você consegue enxergar na tela o dispositivo caminhando dentro do ambiente. Então, isso para processos de picking, por exemplo, né, saber se aquele item está sendo retirado no local que deveria ser, toda essa parte de gestão fica muito facilitada. Então, aqui, ó, qual que é a ideia da arquitetura da solução? Né? Você tem aqui um dispositivo, que é esse dispositivo que fica acoplado ali ao que você quer controlar, seja pessoa, seja ambiente, e nesse dispositivo vão estar os sensores, conforme eu já expliquei, né? Aí você tem uma antena e um que a gente chama de gateway. Então, como é que funciona essa estrutura? Essa antena, ela fica conversando com esse dispositivo aqui, capturando essa informação desse dispositivo. Ah, mas que distância que isso pode chegar? Pode chegar a 10 quilômetros, né? Então depende muito da infraestrutura que a gente vai precisar montar ali no local, né? Mas até 10 quilômetros ele consegue fazer a captura desses itens. E esse outro dispositivo aqui conversa com as diversas antenas. Então eu vou espalhar essas antenas na área que eu quero controlar, né? E aí eu tenho um concentrador, que é esse gateway aqui, que ele comunica com a web, para que eu tenha a informação em tempo real. E pode se comunicar com a web, para a gente ter as informações em nuvem, ou pode ser uma comunicação interna. Né? Aí depende muito do projeto, daquilo que você precisa. Mas vocês veem que a arquitetura, né, o tamanho dos itens são relativamente pequeno, não tem complicador na arquitetura. Né? Eu instalei esses 3 dispositivos, pronto, já está funcionando. Criei meu usuário sem ali no software, a coisa está rodando. Então aqui, pessoal, ó, aqui vocês vão ver, por exemplo, como que é essa parte de software, né, que eu estou falando aqui. Então a gente tem um acesso ali, nuvem, por exemplo, né, entrei aqui no sistema, aí eu tenho os meus dispositivos, né, cadastrados e vinculados a um grupo, por exemplo, aqui ele vinculou ao grupo de veículos, né, colocou como sendo item novo, colocou o RG do dispositivo, né, e aí o interessante é que, por exemplo, você consegue inclusive criar a relação de pai e filho, que a gente chama. Né? Então, eu quero trazer para vocês aqui a ideia de algumas ideias práticas, né? Como que nós estamos comercializando isso. Então, por exemplo, empresas locadoras de veículo, né? Porque o usuário, pô, chegou o veículo ali, praticamente o sistema todo já vai saber e já vai dar baixa, não precisa mais o operador chegar, fazer todo aquele processo, né? Você automatiza esses processos. Outra coisa, para indústrias, por exemplo, mineradoras, então nós temos aqui, você tem itens ativos, né, caminhões grandes e tal, que você relaciona as peças daquele caminhão, porque muitas vezes você precisa trocar uma peça com outra e tal. Então aqui ele está mostrando o quê? Ele fez um input de dados e aí está ali, ó. Aqui mostra quem é o pai, né? Então como se fosse, vamos supor, a máquina principal, e dentro dessa máquina principal eu tenho vários itens que eu quero controlar dentro dessa máquina. Então, por exemplo, será que eu estou passando com essa máquina e foi retirado algum item de dentro dela? Então, quando eu passar num raio de antena, isso nós estamos falando de ambientes com muitos quilômetros de extensão, né? Então, por isso que a gente não tem esse monitoramento em tempo real. Mas aí eu tenho ali que, ó, o Gabriel deveria estar presente dentro da família do Braulio, mas ele não está, né? Está só o Marcelo. Por exemplo, para controle de entrega de alunos, né? Em escolas serviria também. Então, por exemplo, ali o pai vai ter um dispositivo desse no carro dele, e aí quando ele chega ali na escola, a escola já sabe que aquele pai chegou e já informa as crianças, né, as respectivas crianças que aquele pai foi buscar. Então tem esse processo
facilitado. E aí é que vem a questão do intangível que eu estava falando, né? Então, quanto isso vai influenciar no trânsito da cidade, sabe? Então, uma solução com custo bem interessante, de implantação imediata, e olha quanto isso custa para a cidade, né? Aquele trânsito ali, aquela fila dupla e tal. Então, essas questões que ficam aí no intangível. Então, era isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha gostado, que não tenha ficado muito longo o vídeo, mas se você gostou, compartilhe, curta. Acho que vai realmente são coisas que vêm para resolver muitos problemas que a gente já conversou aí. Tá aqui a apresentação, né, para quem quiser, é só pedir para nós. Agora, quando você tiver essa apresentação do mapa mental, já vai clarear muito o que nós estamos falando. Beleza? Obrigado. Vamos nessa, tamo junto.